Imagina que você acabou de chegar na Itália para morar aqui. E daí você conseguiu agendar uma visita para ver um apartamento amanhã. O apartamento é perfeito, ele cabe dentro do seu orçamento, até conseguiu conversar com o proprietário ali, ele parece ser um cara muito gente fina, tão gente fina que ele te fala assim: vamos assinar o contrato. Eu passei por isso e eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo que, apesar de ser bom demais para ser verdade, essa história é verdadeira. Eu consegui assinar um contrato de locação de um apartamento na Itália 3 dias depois que eu cheguei. E 5 dias depois deu tudo errado. Agora que já faz quase um ano que isso aconteceu e o meu emocional já está um pouco mais recuperado, acho que é hora de eu contar essa história para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, se você tem vontade de vir morar na Itália e ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e já deixa seu like aqui no vídeo, manda esse vídeo para todo mundo que você conhece que também quer morar na Itália para não cair nesta cilada que eu caí. Bom, eu já contei aqui no canal sobre por que a gente veio morar na cidade de Pádua, ou Padova em italiano, que fica na região norte da Itália. Então, se você não viu esse vídeo, você pode clicar aqui no card, que eu nunca sei de que lado que vai estar, e você pode assistir ele. Então, eu vou pular toda essa parte na qual eu explico por que a gente mora aqui e vou ir direto para o drama. Antes mesmo de chegar aqui, eu já tinha começado a procurar em sites de imobiliárias, sites de anúncios, casas para alugar. Então, eu já tinha mais ou menos uma noção de preços, do que eu poderia pagar e dos lugares aonde daria para morar. Aí encontrei esse anúncio de um apartamento que era todo mobiliado, tinha 2 quartos, tinha até varanda e tal, e daí eu fiquei, gente, ele tem, além de tudo que a gente precisa, ele tem os extras que a gente queria, então ele parece ser muito bom, e além disso o preço dele também era muito bom. Aí eu consegui marcar com a imobiliária de IV, mesmo explicando, eu acabei de chegar na Itália, eu tenho a cidadania, mas eu não tenho emprego aqui ainda, eu cheguei anteontem. E eles falaram, sem problemas, vamos marcar de ir visitar o apartamento. Ah, uma coisa engraçada, esse foi o primeiro apartamento que eu visitei. Então eu cheguei, tava lá o corretor e o proprietário, ele mostrou todo o apartamento, além de tudo que eu já tinha visto nas fotos, ele estava terminando de reformar o apartamento, ou seja, o apartamento estava assim, ó, perfeito, perfeito. E eu saí de lá desesperada, do tipo, gente, eu preciso alugar esse apartamento. Um lado muito positivo do proprietário tá lá foi que primeiro a gente já pôde se conhecer e eu pude explicar pra ele assim, ó, olho no olho, aqui ó, papo reto, a nossa situação, que a minha situação era essa, eu tinha acabado de chegar na Itália, eu tava trabalhando remotamente pro Brasil, ainda não tinha emprego aqui, tinha como comprovar renda e etc, mas não tinha nada de comprovante italiano. E ele falou o quê? Sem problemas. Enviei todos os documentos e todos os comprovantes que a gente tinha para imobiliária, então foi lá, codice fiscale, carta de identità. Ai, bati de novo. Então foi lá, codice fiscale, carta de identità, cópia do passaporte do meu marido, que não tinha nem chegado na Itália ainda, imposto de renda, extrato do banco, enfim, contrato que tinha com os clientes na época, carta dos clientes falando que de fato eu trabalho para eles regularmente e tudo mais. Tudo que dava para comprovar a nossa situação, a gente mandou e foi aceito, e tudo bem. Acho que no dia seguinte, eu recebi uma mensagem da imobiliária falando assim, oi Giovana, tudo bem? Você pode vir aqui às 4 da tarde para assinar o contrato? E eu fiquei tipo, é o quê? Como assim? Eu cheguei na Itália, tipo, na sexta-feira e daí na terça-feira eu tava indo assinar o contrato da... Eu aqui só pensando, caramba, vai bombar o vídeo que eu vou fazer contando como foi que eu fiz para alugar uma casa em 3 dias e basicamente o que eu fiz foi que eu dei muita sorte. Eu aqui, ó, vai dar tudo certo. Fui na imobiliária, tava lá o proprietário também, a gente revisou o contrato todo mundo junto, assinei o contrato, ele também assinou o contrato e ali eu dei o depósito, que eu não lembro quanto que era, mas normalmente são 3 meses de aluguel. Então eu tive que ir lá no caixa eletrônico rapidinho e sacar todo esse dinheiro da minha conta. E eu sei que você está pensando assim, Giovana, eu não acredito que você sacou esse dinheiro vivo e entregou nas mãos do cara. Você estava pedindo para levar um golpe, Giovana? E a resposta é, não, eu não tava. Porque eu tinha um recibo, eu tava na frente da imobiliária com um contrato assinado com o meu nomezinho, o nomezinho dele e o recibo. Vou tirar o microfone, peraí. E o recibo de que eu dei pra ele aquele valor em espécie para tal coisa. Então, quanto a isso, eu tava muito tranquila. Eu tinha certeza que não ia dar nenhum problema. E eu saí de lá assim, ó,
O próprio Brasil que deu certo no exterior, pronta pra ir na IKEA pra comprar as coisas pra minha casa. Eu já tava pensando, nossa, quando meu marido chegar, porque eu cheguei primeiro, ele veio acho que 1 ou 2 semanas depois, ele vai chegar e a gente não vai nem estar no Airbnb, a gente vai direto pra nossa casa, ai que delícia, não sei o quê. Mas eu tinha uma coisa aqui que falava assim, ó, calma, você não sabe o que vai acontecer. E daí eu ficava assim, não, isso aqui é a minha ansiedade falando, não é a minha intuição, isso é a minha ansiedade. Ficava assim, calma. Se teve uma sorte que eu dei aí, foi de não ter falado pra dona do Airbnb que eu ia sair antes do combinado. Porque se eu tivesse falado pra ela, aí eu ia ter... Tudo aconteceu tão rápido que... Na hora eu não tive nem tempo de questionar uma coisa que você vai pensar assim... Pediu pra se fuder. A gente assinou o contrato e eu não tive nenhuma cópia do contrato assinado. O que eu tive foi uma cópia que a dona da imobiliária me mandou do contrato por e-mail, mas não assinado, só pra eu ter os termos do contrato. E eu perguntei pra ela, eu preciso ficar com uma cópia disso? E ela falou, não, isso aqui não serve de nada. O que você precisa são as informações do contrato e eu já mandei no seu e-mail. E eu fiquei assim, tá bom. Tá tudo certo, se é assim que eles fazem, é assim que eles fazem. E o que eu descobri depois, não é assim que eles fazem. Eis que uns 2, 3 dias depois eu recebo uma mensagem da imobiliária falando assim, Giovana, você pode vir aqui na imobiliária a tal hora, porque o proprietário tem algumas dúvidas pra tirar. No que eu recebi essa mensagem, eu fiquei assim, ó, eu sabia que ia dar bosta. Eu nem sabia que ia dar bosta ainda, mas eu sabia. Calma. Aí cheguei lá um pouco antes do proprietário, conversei com a dona, falei assim, aconteceu alguma coisa, enfim, por que estou aqui? Daí ela me falou que o proprietário estava querendo conversar um pouco sobre o nosso trabalho, porque parece que ele estava se sentindo inseguro. E daí eu fiquei assim, mas gente, você já aceitou o documento, a gente já conversou sobre isso, etc. Por que ele ainda tá inseguro? Tudo bem, vamos conversar, tipo, não tô fazendo nada de errado, eu não devo nada pra ninguém, não tô dando golpe em ninguém, então não tem problema nenhum em falar sobre o meu trabalho também. Dali um pouco chega o proprietário, com um envelope assim na mão. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o quê. Sentou do meu lado e ele falou assim, é o seguinte, eu estou desfazendo o contrato. E ele falou assim, é o seguinte, aqui na Itália, pra você alugar um apartamento, você tem que ter 3 busta paga, comprovação de renda e não sei o quê. Então, eu vim aqui pra te devolver o seu dinheiro. Me entregou o envelopinho assim, pode conferir, tá tudo aí. E é isso, eu vim pra desfazer o contrato. E daí eu olhei pra dona da imobiliária, ela estava chocada, com o olho, ela tinha um olho azul desse tamanho assim, ó. Chocada com o cara. Coberta de razão, porque que papelão, não é mesmo? E eu virei pra ele e falei assim, calma, o que tá te deixando inseguro? Eu posso te explicar alguma coisa? Tem algum outro comprovante que eu posso te dar? E ele assim, irredutível, não, eu não quero mais alugar. Eu não quero alugar o apartamento nesses termos e é isso, estou desfazendo o contrato. E daí eu já percebi ali que não dava pra negociar com o cara. E daí eu falei assim, eu vou precisar de reforços. Eu virei pra dona da imobiliária e falei, e o contrato que a gente assinou? E ela falou, aquele contrato não vale nada. Como assim um contrato não vale nada? Por que eu vim aqui assinar então? Não entendi. Mas a gente assinou o contrato dela. Não, mas aquele contrato é um contrato que não é um contrato oficial. Então, depois ele pode fazer o que ele tá fazendo, então? Ela falou assim, ele pode fazer o que ele tá fazendo, então. Foi tipo... Ai, que ódio que me dá de lembrar disso. Puta que pariu. Ela falou pra ele assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Ele falou assim, tenho certeza, estou tranquilo na minha decisão. Ela imprimiu lá um recibo pra eu assinar, alegando que eu recebi o dinheiro de volta dele. Aí eu assinei. Peguei o dinheiro de volta, daí eu fui chorar no ponto do tram. Foi isso que aconteceu. Pensando agora, eu não devia ter assinado esse recibo. Eu não devia ter assinado esse recibo e ter feito o meu próprio calção de refém dessa situação pra eu ficar nesse apartamento. Tem algumas lições importantes nessa história. A primeira, muito óbvia, se você assinou um contrato, exija uma cópia desse contrato. Não apenas fique com o PDF sem nada preenchido. Pega a cópia do contrato pra você. E se a mulher falar que você não precisa disso, você fala, tá bom, mas eu quero, me dá essa porra desse contrato agora. Segunda lição, é um ponto que eu sei bem o básico, não me aprofundei nesse estudo e também não vou me aprofundar nesse vídeo porque eu não quero que isso seja mais um motivo de ansiedade pra você que vai mudar, que pretende vir aqui pra Itália. Mas... o que eu entendi dessa situação toda foi que o contrato que eu assinei, ele não estava válido ainda naquele dia, porque ele não tinha sido registrado na Agenzia delle Entrate. E quando você aluga um imóvel e esse contrato não é registrado lá,
ele não vale, ele não tem validade. Mas, se você tá alugando de uma pessoa séria que de fato quer alugar pra você, como foi o caso da proprietária do apartamento onde a gente mora hoje, ela vai fazer o registro desse imóvel e não vai causar com você, enfim, querer desfazer o contrato antes de registrar na Agenzia delle Entrate. E a terceira lição é que, cara, depois que isso aconteceu, a gente ficou 1 mês e meio, sei lá, para conseguir alugar um apartamento. Então, sim, alugar um imóvel na Itália é muito difícil, é muito complicado. De fato, a gente vem pra Itália sem ter uma história aqui, né? Sem ter um histórico, sem ter crédito. Então eu até entendo por que eles pedem esse tipo de coisa. Mas que enche o saco, enche muito o saco. E no fim, foi bom a gente não ter conseguido alugar o apartamento deste maldito deste homem que me tratou como uma palhaça logo que eu cheguei na Itália, me fez perder meu fim de semana inteiro chorando, porque isso permitiu que a gente alugasse o apartamento que a gente tem hoje, que é muito melhor do que o de antes, ele é melhor localizado, a proprietária é muito mais legal, a gente negociou diretamente com ela, então também não teve o intermédio da agência. Então, se você estiver passando por uma situação dessa, quando você tentar alugar uma casa aqui na Itália, calma, respira, alguma coisa vai dar certo. E se você quer saber como foi que a gente conseguiu alugar o apartamento onde a gente mora hoje, pode comentar aqui embaixo falando que você quer esse vídeo, que daí eu faço ele pra você. Se essa história do aluguel que não deu certo tá te fazendo até agora arrancar sobrancelhas de nervoso, tanto pelo proprietário quanto pelos meus erros, que eram perfeitamente contornáveis, me siga no Instagram, porque eu garanto que lá tem muito mais nervoso de vida no exterior todos os dias. E aproveitando, vou te lembrar que além do canal do YouTube, eu também tenho um blog, beijotchau.com, e um podcast onde toda semana a gente conta histórias de viagens pelo mundo inteiro. Todos os links estão aqui na descrição e na semana que vem tem vídeo novo. Então, um beijo e tchau!